Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Um bom dia para você, uma boa tarde, uma boa noite, desde já. Eu fico feliz que você chegou aqui nesse vídeo. Eu me chamo Francisco, tenho um canal no YouTube chamado Jesus Emanuel. E nós estamos fazendo uma série de estudos da Palavra de Deus. E eu fico feliz porque você está assistindo esse vídeo. Que Deus possa me abençoar através desse vídeo. Eu convido você, onde você está, a curvarmos a nossa fronte para conversarmos com Deus. Maravilhoso e eterno Senhor Deus, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todos sempre. Te agradecemos, Senhor, por esse momento que vamos estudar a tua palavra. Que o Senhor esteja com a pessoa que irá estudar conosco. Que o Senhor possa abençoá-la, que o Senhor possa livrá-la de todo mal. Obrigado pelas bênçãos, obrigado por tudo. Nós te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Antes de nós começarmos o estudo, estamos fazendo um sorteio no nosso canal. O sorteio dessa Bíblia. É uma Bíblia muito boa, a tradução dela é NVI, né? Nova Versão Internacional, a tradução bem simples e fácil de entender a leitura. E junto com a Bíblia vai também esse DVD de estudo do pastor Alejandro Buiú, A Grande Esperança. Como você vai fazer para participar desse sorteio? No final desse estudo vai ter um outro estudo falando sobre princípios de saúde. E você acessando esse estudo, lá você vai colocar o seu gostei, você vai assistir o vídeo, colocar o seu gostei. E você vai fazer um comentário embaixo, quero a minha Bíblia. Você fazendo isso, você passa a participar do sorteio. Então fica aí a dica, né? Espero que você tenha o desejo de participar desse sorteio. O tema de hoje, nós vamos falar como identificar a igreja verdadeira. É o tema de hoje. Aqui nos diz o seguinte, veja só. A enciclopédia das religiões afirma que existem 9 grandes religiões no mundo. Entre essas está o cristianismo, que por sua vez está dividido em mais de 35 mil grupos. Como distinguir entre esses grupos a igreja verdadeira? Somente a Bíblia pode nos ajudar. Então vamos lá, nós temos uma perguntinha aqui, que a perguntinha nos diz o seguinte: qual é a recomendação da Bíblia para encontrar a igreja verdadeira? Então convido você a pegar a sua Bíblia e vamos folhear junto. João, capítulo 7, e o verso é o verso 17. Qual a recomendação da Bíblia para encontrarmos a igreja verdadeira? João 7 e o verso 17 nos diz o seguinte, veja só. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se fala por mim mesmo. Então aqui em João 7, verso 17, nós encontramos a palavra doutrina, né? Doutrina. Mas vamos no livro de 1 Timóteo 3, verso 15. Vamos lá? Estou aqui com minha Bíblia, convido você a estar também com a sua, para nós folhearmos junto a palavra de Deus. 1 Timóteo 3, verso 15. E o texto nos diz o seguinte: para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então veja só, João fala sobre doutrina, Paulo aqui fala sobre coluna. Aqui nos diz o seguinte: a igreja verdadeira é conhecida pela doutrina. João usa a palavra doutrina e Paulo a palavra coluna. A seguir veremos 8 colunas bíblicas que mantêm a igreja do Deus vivo na terra. Então, nós vamos ver aqui 8 colunas que identificam a igreja verdadeira, né? Ou 8 doutrinas que identificam a igreja verdadeira. Eu convido você a nós irmos em Efésios 2, capítulo 2, versos 19 e 20, e a pergunta é o seguinte: qual é a primeira coluna que sustenta a igreja de Deus?
Efésios. Convido você aí, estou com minha Bíblia aqui na mão, folheando, e convido você a fazer o mesmo. Efésios capítulo 2, verso 19 e 20. Voltando um pouquinho, você vai achar o livro aí de Efésios. E o texto nos diz o seguinte, 2, 19 e 20. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então perceba o seguinte, qual a primeira coluna que sustenta, né, a Igreja de Deus? Aqui nós percebemos que está se referindo à Bíblia, né? Fundamento dos apóstolos, né? Fundamento dos profetas. E quem é a pessoa central da Bíblia? Jesus. Jesus é a pessoa central. Então o que nós percebemos aqui? A primeira coluna que sustenta a Igreja verdadeira é a Palavra de Deus, né? O Novo e o Velho Testamento, toda a Bíblia. Então é a primeira coluna, né, que sustenta a igreja de Deus. Aqui diz assim, veja só, fundamento dos apóstolos, Novo Testamento, fundamento dos profetas, Antigo Testamento, sendo Jesus Cristo a pedra principal. A igreja verdadeira aceita toda a Bíblia como única regra de fé e prática. Vamos lá, qual é a segunda coluna que sustenta a igreja verdadeira? Vamos ver? O livro é o livro de Atos, capítulo 16, e o verso é o verso 30 e 31. Atos 16, verso 30 e 31. E o texto nos diz o seguinte: depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? E responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então esse fato aqui é interessante, que está falando sobre a conversão do carcereiro, né? Então ele perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Esse texto aqui mostra que nós somos salvos mediante, né, a fé em Cristo Jesus, que não existe outro meio para a salvação, mas a salvação é mediante, né, Cristo Jesus, o que Cristo Jesus fez por mim e por você na cruz do Calvário, né? Quer ver outro texto para nós compararmos? Ainda no livro de Atos, o capítulo 4, o verso 12, nos diz o seguinte: à vista disso, 4:12, é isso mesmo, diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Aqui está falando de quem? Está falando de Jesus. E aqui diz que não existe nenhum outro nome, né, pelo qual nós sejamos salvos. Então, a igreja verdadeira, ela crê que nós somos salvos pela pessoa de Cristo Jesus. Pela fé que nós temos em Cristo Jesus, nós somos salvos. E a igreja verdadeira, ela crê nisso. A igreja verdadeira, ela prega isso, que não existe um outro meio de nós nos salvarmos, a não ser pela pessoa de Jesus. Mas vamos ver a terceira coluna que sustenta a igreja verdadeira. Eu convido você aí no livro de João, capítulo 14, e o verso é o verso 1 ao 3. João 14, do 1 ao 3, nos diz o seguinte: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. A terceira coluna da igreja verdadeira aqui é o ensino da volta de Jesus, com milhares de anjos, né? Todo olho o verá, os mortos ressuscitarão e reinarão com Cristo 1000 anos. A igreja verdadeira ensina essa verdade.
Então perceba que a terceira coluna que sustenta a igreja verdadeira prega que um dia o Senhor Jesus irá voltar, como nós vimos no texto, né? Não se turbe o vosso coração, né? Não vos preocupeis, não é isso? E perceba que Jesus está no céu hoje preparando moradas para mim e para você. Mas um dia esse Jesus irá voltar, né? E o texto fala bem assim, para que onde ele esteja, né, estejais vós também. Então, a terceira coluna da igreja verdadeira é a volta de Jesus. Mas vamos para a quarta coluna da igreja verdadeira. Vamos ver o que diz a Bíblia. Eu convido você a nós irmos no livro de João, capítulo 14, aí mesmo em João, onde você está, e o verso 15 nos diz o seguinte: Se me amais, guardarei os meus mandamentos. A quarta coluna da igreja verdadeira, né, ela ensina, né, e prega a validade da lei. A igreja de Deus é objeto da ira de Satanás, né? Então a quarta coluna que sustenta a igreja verdadeira é a guarda dos mandamentos. Você quer ver uma coisa? Um outro texto para nós podermos confirmarmos isso, diz assim, Apocalipse capítulo 12, e o verso 17 nos diz assim: Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então perceba o seguinte, dragão aqui é Satanás, mulher é a igreja. O dragão está irado contra a igreja. E por que o dragão está irado contra a igreja? Porque essa igreja ela guarda os mandamentos de Deus, ela guarda os 10 mandamentos de Deus, né, na íntegra. Então perceba o seguinte, perceba que a quarta coluna que sustenta a igreja de Deus aqui na terra é a guarda dos mandamentos. E você conhece uma igreja que guarda todos os 10 mandamentos? Então, vamos lá? Vamos para a quinta coluna. A quinta coluna, nós vamos repetir o texto de Apocalipse 12, verso 17, porque tem algo aí para mim e para você. O texto nos diz o seguinte, veja só. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Você percebe aqui que além dessa igreja, ela guardar os mandamentos de Jesus, ela tem também outra particularidade. Essa igreja ela tem o testemunho de Jesus, né? Mas o que é o testemunho de Jesus? Vamos deixar que a Bíblia responda. Vamos para o livro continuando no livro de Apocalipse, o capítulo 19 e o verso 10 vai nos dar a resposta. O que é o testemunho de Jesus? 19 e o verso 10 nos diz assim: Prostei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: Vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então perceba o seguinte, a quinta coluna que sustenta a igreja verdadeira é o dom de profecia, o dom dos profetas, né? Se nós formos ver a Bíblia, toda a Bíblia, ela está falando de profetas, não é isso? E a igreja verdadeira, ela tem esse dom, o dom dos profetas. Aqui nos diz o seguinte, veja só, o testemunho de Jesus é o espírito de profecia, o dom de profecia. Esse dom é característico da igreja de Deus nos últimos dias. Então, essa igreja, ela tem o dom de profecia, e esse dom de profecia é a quinta coluna que sustenta a igreja verdadeira. E a sexta coluna? O que é a sexta coluna? Vamos lá? Vamos para o livro convido você a nós irmos ao livro de Isaías. O capítulo 58 de Isaías. Estou com minha Bíblia aqui, folheando minha Bíblia. E convido você também a estar com a sua aí para nós acompanharmos junto a leitura. Isaías 58, e o verso é o verso 13. E o texto nos diz o seguinte:
Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, né? Então, qual é a sexta coluna que sustenta a igreja verdadeira? Aqui está falando sobre o sábado, não é isso? Aqui dizendo como sábado, dia deleitoso, né? Dia do Senhor, não é isso? Nós, adventistas do sétimo dia, cremos, né, que o sábado é um dia separado, um dia santo, um dia abençoado, um dia de descanso. E nós não só observamos esse dia, como nós pregamos sobre esse dia, que foi um dia que Deus escolheu para o seu povo, um dia de repouso, né, um dia de descanso. O que é interessante é que nós temos no livro de Ezequiel, eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 20 e o verso 12, e o texto nos diz o seguinte: 20, verso 12. Também lhes dei os meus sábados para se virem de sinal entre mim e eles, para que soubesse que eu sou o Senhor que os santifica. Então aqui Deus está dizendo para mim e para você que Ele nos deu, né, os seus sábados, não é isso? E esses sábados, né, ele serve o quê? De sinal entre nós e Deus, né? E o que é interessante é que o capítulo 20 do mesmo livro de Ezequiel e o verso 20 diz praticamente a mesma coisa. Diz assim, veja só: santificai os meus sábados, santificai os meus sábados. É a palavra do Senhor que está dizendo. Pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. Então você percebe, a igreja verdadeira, a sexta coluna que sustenta a igreja verdadeira, né, é a vigência do sábado. Aqui diz assim, veja só: a igreja do Deus vivo ensina a vigência do sábado como um verdadeiro dia de adoração, como expressão de amor e sinal de fidelidade àquele que nos salvou. Então, nós, adventistas do sétimo dia, né, cremos que o sábado realmente é um dia de adoração ao nosso Deus, um dia que deve ser guardado, um dia que deve ser observado, né? E a sétima coluna que sustenta a igreja de Deus? O que é a sétima coluna que sustenta a igreja de Deus? Eu convido você a nós irmos ao livro de Mateus, capítulo 24, e o verso é o verso 24. Mateus, 24, 14, viu? 24, verso 14. E o texto nos diz o seguinte, veja só o que diz aqui na palavra do Senhor. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Mas eu convido você a nós lermos a mais um texto. Apocalipse capítulo 14, e o verso ao verso 6 nos diz o seguinte: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, né? O que é interessante que no primeiro texto nós temos lá do evangelho que tem que ser pregado a toda nação, língua e povo, né? E quando esse evangelho for pregado, então Jesus ele vai vir, né? Então virá o fim, é o que diz o texto lá de Mateus 24, verso 14. Quando nós vamos aqui para o Apocalipse, aqui também está dizendo o seguinte, veja só: tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo. Então, a sétima coluna que sustenta a igreja verdadeira, né? A sétima coluna, ela está falando sobre a pregação do evangelho, não é isso? Aqui diz o seguinte, veja só:
A Bíblia descreve 3 anjos, ou seja, mensageiros. A palavra anjo quer dizer mensageiros, né? Voando pelo meio do céu, pregando a toda nação, tribo, língua e povo. Portanto, a Igreja de Deus é um movimento mundial. Você entende? Então perceba o seguinte, a 7ª coluna, o que é a 7ª coluna? É a pregação do Evangelho. É uma igreja mundial que prega a mesma mensagem, né? Que Jesus está voltando, se arrependam, que Jesus está voltando. Mas vamos para a 8ª coluna. A 8ª coluna eu convido você a irmos no livro de 1 Coríntios, e o capítulo 3, o verso é o verso 16 e o verso 17. O verso 16 nos diz o seguinte, veja só. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? É uma pergunta, não é mesmo? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Mas eu convido você a nós irmos no capítulo 6, do mesmo livro, e o verso é o verso 19 e o verso 20, que nos diz o seguinte, veja só. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo? Porque foste comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, qual é a 8ª coluna que sustenta a Igreja de Deus, né? Aqui diz assim, a Igreja verdadeira segue os princípios bíblicos de saúde, né? Então, perceba que esse texto que nós lemos aqui fala do cuidado que nós devemos ter com o nosso corpo, né? Com a nossa saúde, porque Deus se preocupa com a minha e com a sua saúde. Deus espera que nós estejamos bem, né? Que nós estejamos saudáveis para podermos glorificar a Ele, né? Glorificar, é claro, no nosso corpo. Então perceba que o meu corpo, o seu corpo é templo do Espírito Santo, né? E o Espírito Santo não vai habitar num corpo que não esteja saudável, num corpo que esteja doente, né? Eu falo assim doente porque muitas vezes as pessoas comem de tudo, bebem de tudo, e isso acaba danificando a sua saúde, você entende? Então, a 8ª coluna da Igreja Verdadeira, né? A Igreja Verdadeira, ela segue os princípios de saúde, né? E esse princípio de saúde nós encontramos na Bíblia, na Palavra de Deus. Aqui diz o seguinte, veja só. Qual é o apelo que Deus faz a seus filhos sinceros, que ainda participam de grupos religiosos que não ensinam toda a verdade bíblica? Então Deus está fazendo um apelo hoje a muitas pessoas que talvez estão participando de movimentos religiosos que não ensinam, né, todos os ensinos da Bíblia. E qual é o apelo que Deus está fazendo? Eu convido você primeiro a nós irmos no livro de Mateus, o capítulo 7, e o verso é o verso 21, Mateus 7, e o verso é o verso 21 em diante. E nos diz assim o texto, veja só. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que estais nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome, e em teu nome não expelimos demônio, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, o que praticais a iniquidade. Você percebe algo aqui que é interessante? No começo do texto, nós lemos o texto seguinte, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Você entende que entrar no reino dos céus não é só expulsar demônios? Aqui entrar no reino dos céus não é só fazer milagres?
Não é só isso, mas o texto fala que aqueles que vão entrar no reino do céu, aqueles que fazem a vontade do Pai Celestial, do Senhor Deus. No final do texto, nós temos também aqui algo que é interessante para mim e para você, que diz assim, ó, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade, né? O que é iniquidade? Iniquidade é a transgressão da lei de Deus, né? Iniquidade é não observar os mandamentos, é quebrar os mandamentos de Deus. Você entende? Isso é iniquidade. Então nós devemos ter cuidado, né? Devemos ter cuidado porque muitas pessoas aí estão fazendo milagres, estão fazendo prodígios, fazendo curas, né? E achando que com isso vão entrar no reino dos céus. Mas o texto aqui é claro em dizer que só vai entrar aqueles que fazem a vontade do Pai, não é isso? Mas nós vamos para João 10, verso 16. João capítulo 10, e o verso é o verso 16, que nos diz o seguinte, veja só. Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Então, Deus ainda tem outras ovelhas que não são da igreja verdadeira. E perceba que Deus se preocupa com essas ovelhas. E Deus vai em busca dessas ovelhas. E Deus chama essas ovelhas. E essas ovelhas um dia vão ouvir a voz do Senhor Deus. E ouvindo a voz do Senhor Deus, elas se unirão à igreja verdadeira. E será um só pastor e um só rebanho. Que bonito, né? Essa mensagem, né? Deus indo buscar as suas ovelhas, né, em outros aprisco, né, e trazendo essas ovelhas para a igreja verdadeira, né? Mas nós vamos para o texto final. Apocalipse capítulo 18, verso 4. Só lembrando para você a pergunta que nós fizemos, a pergunta nos diz o seguinte, veja só. Qual é o apelo que Deus faz a seus filhos sinceros, que ainda participam de grupos religiosos que não ensinam toda a verdade bíblica? E agora nós vamos para o texto de Apocalipse capítulo 18, e o verso é o verso 4, e o texto nos diz o seguinte: Ouvi outra voz do céu, dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados, e para não participar dos seus flagelos. O que Deus está dizendo aqui? Para essas pessoas que estão ainda em grupos religiosos que não ensinam toda a verdade bíblica, sai dela, povo meu, para não se tornar cúmplice dos seus pecados. Você entende o que Deus está pedindo aqui para essas pessoas? Para que essas pessoas saiam desses movimentos, né? Esses movimentos que não têm compromisso com a verdade, esses movimentos que não pregam a verdade de Deus, que essas pessoas venham sair desses movimentos. Esse é o apelo de Deus. Deus está fazendo esse apelo hoje para essas pessoas. Eu agradeço você por ter ficado comigo até o final desse estudo, que Deus possa lhe abençoar através desse estudo. E eu gostaria de, antes de nós finalizarmos, de fazer três perguntinhas. Na verdade, isso aqui é um compromisso de fé que você tem que ter com o Senhor Deus, né? Entre você e o Senhor Deus. E a primeira pergunta é o seguinte: você reconhece que a Igreja Adventista do Sétimo Dia possui as 8 colunas da verdade? Pelo que nós estudamos aqui, né? Falando sobre as 8 colunas. Você reconhece que a Igreja Adventista possui essas 8 colunas? Você está feliz porque Deus te guiou a essa igreja? Se você disser sim, amém, né? É desejo seu se unir a essa igreja? Se você também disser sim, amém. Eu espero que esse estudo tenha lhe ajudado a compreender mais a palavra de Deus e que Deus a cada dia possa estar lhe abençoando. Eu lhe peço, se você ainda não é inscrito no canal, que você possa se inscrever no nosso canal. Isso vai nos ajudar muito, né, a podermos compartilhar a palavra de Deus a mais pessoas que não conhecem. E eu espero que você tenha um dia abençoado, que Deus possa lhe guardar e lhe proteger e lhe livrar de todo mal. Vamos orar ao Senhor?
Amado Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, por esse estudo maravilhoso que nós tivemos na Tua Palavra. Te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. E eu te peço, Senhor, uma bênção toda especial para essa pessoa que estudou a Bíblia conosco. Que o Senhor possa cuidar dela de uma maneira toda especial. E que ela possa cada dia ter o desejo mais e mais de estudar a Tua Palavra. Te agradecemos pelas bênçãos. Te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Até mais uma próxima.